Olá, estudantes, a nossa segunda videoaula sobre as experiências literárias. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o ponto de vista dos europeus, dos portugueses, em relação à chegada no Brasil e a como esse texto foi construído pelo escrivão, ou seja, pelo cidadão que acompanha essas naus portuguesas e tem a função de narrar, de contar as histórias, de contar o que estava acontecendo da saída dos portugueses de Lisboa até a chegada ao território que, em tese, eles não saberiam qual seria esse território, né? Então, o texto começa, né, é uma carta, ou seja, é um gênero que ele vai ter uma abertura em que ele direciona essa carta a alguém e aí ele vai iniciar essa descrição e esses cumprimentos e algumas explicações iniciais. Então, ele inicia com um vocativo, Senhor. E aí começa, posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, assim que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Então ele vai começar, né, dizendo que, de acordo com o que vai sendo trazido de notícias, ele vai buscar, então, trazer, informar o que vai ser encontrado e notícias dessa terra, né? E aí ele segue. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para a formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Então ele está dizendo o seguinte, que ele não quer dizer que, né, não vai aumentar nem diminuir, ele vai contar o que ele viu. Da marinhagem e das singraduras do caminho, ou seja, dessa navegação, não darei aqui conta a vossa alteza, porque não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. Então, ele não vai falar sobre como corre a viagem tecnicamente, porque ele não sabe, ele vai contar do que ele vai presenciar, do que ele vai ver. E aí, ele inicia, né? E, portanto, senhor, do que hei de falar, começo. E digo que a partida de Belém Belém fica em Lisboa, né? Foi, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março. E sábado, 14 do dito mês de março, entre 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. Então, aqui eu coloquei um mapa para vocês, né? A gente tem, então, a saída aqui de Lisboa e esse caminho que vai, né, chegar até aqui o Nordeste brasileiro. Então, desse dia 9 de março até o 14 de março, eles caminharam esse trechinho aqui, e nesse ponto se encontram as Ilhas Canárias, era onde eles estavam. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 de março, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das Ilhas de Cabo Verde, que é também um país que tem a língua portuguesa como língua oficial, justamente porque está nesse caminho, né? A saber, da ilha de São Nicolau, segundo dito de Pero Escolar, piloto. E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Nesse mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, ou plana, né? Com grandes arvoredos, ao qual, Monte Alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, aqui ele vai trazer essa narrativa, vai marcar, né, que no dia 21 de abril eles já estavam avistando terra, né, o achamento vai acontecer em 22, né, que é quando eles descem, mas no dia 21 já tem esse avistamento de terra, e aí ele vai dizer, né, vai falar das aves, né, que ele
que é como ele nomeia aqui, furabuchos. Vai falar também desse monte que vai ser avistado, muito alto, redondo, das serras que vai também avistando, da terra que parece plana, das árvores, e aí fala também dos nomes que eles vão dar, né? Até hoje, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, então tem o Monte Pascoal, que tem a ver com esse período aí relacionado à Páscoa, né? Que eles estavam chegando aqui, e também, então, como o Brasil ficou conhecido até aquele momento, que era, então, a terra de Vera Cruz, ou da verdadeira cruz, já que, então, era uma navegação de portugueses, e os portugueses vinham, então, trazendo a sua cultura, e a sua cultura significava também a sua religião, que é, então, o cristianismo, mais precisamente o catolicismo. E aí ele segue. E quinta-feira pela manhã, então, naquele dia era quarta, quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra. Então, eles vão aportar agora. E dali avistamos homens que andavam pela praia. Então, lá na praia, eles vão avistar esses homens, que vão ser, então, né, os nativos, os povos originários que aqui viviam. Uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Vinham todos rijamente em direção ao batel, né, ao barco. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. Então, eles estavam carregando, né, arcos. Eu trouxe aqui só trechos para a gente poder ler e analisar, mas, né, o texto que vocês vão ler tem mais informações. Então, vocês precisam fazer aquele mesmo cuidado de prestar atenção, selecionar o que vai aparecer sobre os povos, o que vai aparecer sobre as referências culturais, as referências às línguas, as descrições aí do espaço, do ambiente, da natureza, enfim. E aí ele diz que o Nicolau Coelho então pediu para eles pousarem os arcos e eles os depuseram, eles, né, largaram os arcos. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento, que aproveitasse por o mar quebrar na costa. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles não se entendiam porque tinha muito barulho ali do mar, né? Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Então, aqui são, na verdade, vários tipos de chapéus, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eles lançam esses chapéus e um dos índios, um deles, lhe arremessa, então, um sombreiro de penas de ave compridas com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. Então, cada um deu o que tinha, né, naquele momento, em sinal de paz, de trocas tranquilas, né? Isso mostra também que então já havia um costume dessa chegada desses povos no litoral brasileiro, né? E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas miúdas que querem parecer de aljofar, que é tipo uma pérola, né? As quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. Então aqui ele está dizendo, ó, isso que aconteceu, né? Tem aqui essas contas que é desse encontro e que o capitão está mandando para o rei, né? E com isso se volveu as naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala por causa do mar. Então aqui eles voltam lá para as naus. Bom, aí vai vir toda uma narrativa sobre como eles entram, vão adentrar as matas, vão comer junto com os índios, vão ver suas casas, vai acontecer a missa, uma primeira missa que é realizada no Brasil, que inclusive a gente viu a pintura, né, do Vitor Meirelles, e aí dessa sequência de atos, a gente vai chegar aqui a uma narrativa específica que ele vai fazer uma descrição sobre a terra. Então ele fala, esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. Então, ele vai fazer essa narrativa da extensão da terra e vai já falar aqui também dos corais, né? Essas barreiras vermelhas e brancas, como barreiras, recifes que eles enxergam ali quando chegam ali no litoral. De ponta a ponta é toda a praia, muito chã, né? Muito plana e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande. Então, parece um território muito extenso, eles querem dizer, né? Porque a estender os olhos, ele quer dizer, não podíamos ver senão terra
e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro, aí vem aqui a questão, né, dos interesses econômicos. Não podemos saber se há ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Aqui é uma região de Portugal, e aí ele faz esse comparativo com o clima dessa região de Portugal. Porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infinitas, então tem muita água e isso é muito importante, né, para uma sociedade ser próspera, para ela dar certo. Em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, tudo que plantar vai crescer, né? É isso que ele quer dizer. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, aqui ele está falando dos povos e está falando de uma possível missão que eles entendam que é de doutrinar, de catequizar, então, esses indígenas, porque para eles, então, eles precisavam ser salvos. E aí ele vai finalizando essa carta. E dessa maneira, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nessa terra, nessa vossa terra, então ele já considera que a terra é do rei, né, vi. E se um pouco alonguei, ela me perdoe, a Vossa Alteza, né? Porque o desejo que tinha de vos tudo dizer, o fez por assim, pelo miúdo, ou seja, contar os detalhes. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, então, né, ele está dizendo assim, o que eu tiver que fazer, né, Vossa Alteza vai encontrar, vai ser muito bem servida por mim. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Aí ele finaliza aqui, né, pedindo que seja enviada uma pessoa para encontrar com ele, com o Pero Vaz, e ele finaliza dizendo, beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje sexta-feira, 1º de maio de 1500, e assina como Pero Vaz de Caminho. Então, lendo esse texto, a gente pode observar o conflito, né, de culturas e as ideias, as noções de culturas, as questões aqui de etnias e povos, e isso vai aparecer, então, nas questões de língua, de religião, de alimentação, né, e isso tudo envolve, então, cultura. E aí a gente vai poder observar também as questões relacionadas às riquezas naturais, às paisagens, como isso vai sendo apresentado na ótica, na visão dos portugueses. E aí, voltando para o texto que a gente viu na videoaula anterior, para a visão também agora dos indígenas, como que isso é apresentado na visão de cada um desses dois grupos, dessas duas sociedades que se encontram nesse marco aqui para a gente dessa literatura de informação, que vai ser, então, um período que vai de 1500 a 1600. Lembrando aqui que, claro, essa literatura indígena ela é um comparativo que a gente faz para poder trazer outros pontos de vista para pensar esse movimento de produção literária, de obras literárias que vão caracterizar esse período lá do início do século XVI, dos textos que foram escritos, entre textos como cartas, relatos sobre a terra, né, Brasil, e também sobre textos de catequização desses povos indígenas, para a gente poder entender um pouquinho melhor, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato e não deixem de fazer a leitura dos textos para poder, então, realizar a nossa última atividade do semestre, que é a atividade 5.